A Copa do Mundo virou palco de interferência política. Donald Trump entrou em campo no caso do cartão vermelho de Folarin Balogun. O atacante dos Estados Unidos havia sido expulso contra a Bósnia. A decisão foi do árbitro brasileiro Rafael Claus após revisão do VAR. Pela regra, o vermelho direto poderia tirar Balogun do jogo seguinte, mas Trump procurou o presidente da FIFA, Gianni Infantino, para pedir uma revisão. E a FIFA suspendeu os efeitos da punição e liberou o jogador para as oitavas de final. A UEFA reagiu duramente e disse que a FIFA cruzou uma perigosa linha. A Bélgica contestou a escalação, mas não conseguiu reverter a decisão. No fim, de nada adiantou a interferência do Trump. Os Estados Unidos foram eliminados pela Bélgica com uma goleada, por 4-1. Mas o caso abriu uma crise sobre igualdade, pressão política e credibilidade. Quando o presidente do país sede entra em campo, a regra continua sendo igual para todos? Quarta-feira, 8 de julho de 2026. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando o Videocast em Detalhes, aqui no Célio Notícias. De segunda a sexta-feira, a gente vai analisar uma temática, avaliar uma notícia importante do momento. Já te convido para participar da nossa enquete na nossa rede social, papolegal.app. E você já entra no tema junto com a gente. Trump errou ao interferir no caso do cartão vermelho na Copa? Sim, política não pode interferir no futebol. Não, ele apenas defendeu o interesse do país. A maior culpada foi a FIFA por ceder à pressão. Na verdade, a gente vai aprofundar melhor nisso. É claro que essas respostas são superficiais, porque a gente vai entender melhor essa história com o jornalista, nosso colunista, analista, repórter Jamil Chad. Jamil, um prazer te receber mais uma vez. Bem-vindo. Gabi, prazer todo meu, bom estar aqui contigo. Jamil, eu já quero te ouvir sobre o caso Balogun, porque a revelação foi sua, né? Que a Casa Branca e os aliados do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, eles montaram um dossiê contra o árbitro brasileiro, Rafael Claus, para pressionar a FIFA. O que tinha exatamente nesse documento? O que você pode contar para a gente a respeito de toda essa tratativa e, de certa maneira, como é que isso também subverte, aí vem a sua parte da análise, esse processo disciplinar que é padrão do futebol, né? Essas decisões tomadas em campo, elas são sempre soberanas? Quando que isso muda? Quando esses casos são avaliados e como isso normalmente acontece? Gabi, essa tua pergunta é fundamental porque, claro, qual é a narrativa que a FIFA e o COI e a UEFA e a Conmebol sempre criaram? Política não se mistura aos esportes. Nós somos entidades independentes, soberanas, autônomas, não temos sequer que prestar contas à justiça local. Por muito tempo, anos, a Conmebol, por exemplo, fica em Assunção, no Paraguai, tinha imunidade diplomática, imagine só, ou seja, como se fosse um território fora da própria legislação paraguaia, de tão acima, vamos dizer assim, da situação política que poderia existir. Então, era essa a narrativa, que a gente sabe que sempre foi falsa, sempre houve uma politização, sempre houve pressão, sempre houve, eu diria, ações dentro dessas entidades que levaram a decisões muito polêmicas ao longo da história, sem dúvida nenhuma. A diferença agora, a grande diferença, é que agora aquele que faz a intervenção, aquele que faz a ingerência numa entidade neutra, como a FIFA, bate no peito e diz, fui eu mesmo que fiz, eu quero que isso seja mudado. Ou seja, há inclusive uma espécie de orgulho de que isso tem sido feito de forma escancarada. Vamos ao caso especificamente, porque ele é muito revelador de como funciona até mesmo a Casa Branca, eu diria o lobby que é feito pela Casa Branca para pressionar os seus adversários, inimigos ou qualquer um. Assim que aquele cartão vermelho aconteceu contra o jogador dos Estados Unidos, o que aconteceu foi justamente que houve uma mobilização dentro da Casa Branca para que houvesse algum tipo de pressão sobre a FIFA. E nessa operação, o que nós sabemos,
Donald Trump sim telefonou para Infantino, o que já é muito estranho durante uma Copa do Mundo, o presidente do país ligar para o presidente da FIFA para questionar ou para colocar algum tipo de questão em relação, claro, ao que acontece dentro de campo. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto vamos dizer assim, os parceiros de Donald Trump, tanto o setor privado, empresários, como aqueles que trabalhavam justamente para a força-tarefa do governo norte-americano para a Copa do Mundo, uma espécie de CEO da Copa do Mundo, isso é normal, em toda a Copa existe, eles começaram a se mobilizar para colocar pressão na FIFA e deslegitimar o árbitro brasileiro Rafael Claus. E o que nós revelamos foi o fato de que um dossiê foi produzido pela Casa Branca sobre esse árbitro e colocado justamente para a FIFA. Isso, claro, quem nos passou foi alguém de dentro da FIFA que levou um susto quando, de repente, essa operação ela não foi feita pela Federação de Futebol dos Estados Unidos ou pelos dirigentes esportivos de algum outro país, não, pelo próprio poder político. É isso que chamou tanto atenção. E depois disso que nós tivemos foi uma decisão surpreendente de que simplesmente suspender o cartão vermelho. Mas olha como capenga essa decisão. Sim. Olha só a invenção, como eu diria, a criatividade que eles tiveram. Por quê? Claro, o cartão vermelho ele vem seguido de algumas coisas, Gabi. A primeira delas é o fato de que você é obrigado a basicamente cumprir um jogo fora, né? A gente sabe disso, você é expulso de campo e no próximo jogo você não joga. Isso. Aí o que fez o comitê de disciplina da FIFA? Falou, não, você não joga o próximo jogo, mas não esse próximo jogo. Você vai ter um ano para provar para a gente que você não comete faltas duras. Se você cometer mais uma falta dura, esse cartão vai ser instaurado de novo a você durante o ano. Contra um jogo qualquer, contra um jogo de qualquer time que você estiver jogando. Ou seja, uma malandragem absurda. Mas tem uma outra malandragem que a gente não falou disso, que junto com o cartão vermelho veio uma multa, a multa de $40 mil. Sabe o que aconteceu? A multa foi cobrada. Então, calma aí. Se a multa foi cobrada, né? Se de fato aquela penalidade existiu, não é que a penalidade não existiu, a multa foi cobrada, Gabi. Então, por que a suspensão daquele jogador não aconteceu? Claro, porque tinha um interesse político muito, muito evidente neste caso. E esse é um caso histórico. Isso vai ficar para a história das Copas do Mundo, sem dúvida nenhuma. Vai ficar marcado como aquele momento em que um presidente com traços ditatoriais foi na FIFA e disse: meu jogador joga assim. Muito bom, Jamil. E a FIFA utilizou um artigo, né? O artigo 27 do Código Disciplinar para suspender a punição do Balogun, que é uma medida que não tem precedente em Copa do Mundo. Você explicou muito bem também. E, assim, tem um resquício, eles tentam trazer um resquício, na verdade, né? Quase que um teatro, de que tem uma fundamentação técnica real. Só que a FIFA, na verdade, ela encontrou uma brecha, uma desculpa quase para atender a um pedido pessoal do Donald Trump para o presidente da FIFA, o Infantino. É um pouco do que você falou, né? Um contorcionismo todo retórico para querer justificar o injustificável. E aí é muito irônico quase, porque a Copa do Mundo e o futebol, eles são... A gente agora, um pouquinho antes de gravar aqui, a gente estava assistindo ao jogo da Argentina. E o futebol ele é imprevisível e os Estados Unidos acabaram sendo goleados pela Bélgica também, vieram reações. O próprio Donald Trump acabou sendo alvo de piada. Ironizaram uma dancinha, né, postagem em redes sociais, dizendo, reverte isso, então. Então, o futebol, ele acaba meio que dando uma resposta para um tapetão político, né? Sim, o futebol é extraordinário por isso, né, Gabi? E é por isso que a gente ainda assiste, por isso que ainda é impossível de você dizer eu sou o dono da bola, porque, de fato, o dono da bola, ele perde imediatamente qualquer tipo de capacidade de ser o dono da bola, assim que ela, obviamente, rola, assim que ela promove esse encanto
que ela faz acontecer. O jogo da Argentina contra o Egito foi isso, o jogo contra Cabo Verde também foi isso, e o jogo da Bélgica contra os Estados Unidos, esse chocolate belga contra os Estados Unidos, de uma certa forma dando uma resposta em campo. Ela tem um gosto até extra, porque quem fez o gol, o Lukaku, filho de congoleses. Claro, ele nasceu em Antuérpia, na Bélgica, mas ele é filho de congoleses, e ele, de uma certa forma, representa tudo que Donald Trump não gostaria que existisse, né? O imigrante que chega, acontece e faz acontecer uma nação. É muito complicado fechar essa equação dentro do esquema que Donald Trump quer montar justamente para uma sociedade norte-americana. Sem contar que hoje um cidadão da República Democrática do Congo praticamente está banido de ir viajar aos Estados Unidos. Para ele conseguir um visto hoje é praticamente impossível. Então, filho de um congolês nascido como imigrante vai lá e faz o gol pela sua nova nação, na verdade, para ele a única nação, mas para sua família uma nova nação, e desqualifica os Estados Unidos. A verdade é que Donald Trump sai menor dessa Copa do Mundo, a FIFA sai menor dessa Copa do Mundo, e Gianni Infantino, eu realmente não sei como ele vai sobreviver ao cargo depois que essa Copa terminar. Claro, ele está promovendo uma Copa bilionária, 13 bilhões de dólares é a receita dessa Copa do Mundo, e ele vai distribuir, claro, para tentar calar a boca da oposição dentro da FIFA. É assim que a FIFA funciona. Uma historinha aqui, Gabi, eu fui não sei, já perdi a conta da quantidade de reuniões da FIFA nos últimos 25 anos que eu já fui. Mas nos congressos da FIFA, que é uma vez por ano, que reúne os presidentes das federações do mundo inteiro, são congressos para inglês ver, porque, na verdade, todas as decisões já estão tomadas e uma a uma vão sendo chanceladas e todo mundo vai aplaudindo e vai batendo martelo e a reunião termina. Só tem um momento que todo mundo acorda naquela reunião, Gabi, que é quando o presidente da FIFA, antes era o Blatter, agora o Infantino, anuncia quanto que ele vai distribuir em dinheiro para os cartolas que estão ali presentes. E aí não é uma brincadeira, ele é ovacionado sempre, porque esses cartolas sabem que é um carro novo, é um prédio novo e tantas coisas novas a partir daquele dinheiro. Então, Gianni Infantino tem como grande trunfo, que ele vai, obviamente, usar para tentar se manter no poder, o dinheiro que ele vai distribuir a partir dessa Copa do Mundo. Mas, sem dúvida nenhuma, ele sai manchado de decisões absurdas e que vão ficar para a história. Muito bom, Jamil. Tem alguns posicionamentos também sobre esse caso em específico, só para deixar claro aqui, porque vai ter muita gente falando, mas o jogo da Argentina, né, vai questionar várias coisas, e realmente é bem questionável o gol do Egito que foi, né, que foi anulado. Mas vamos lá. A gente teve alguns posicionamentos sobre o caso do Balogun, da UEFA, por exemplo, o próprio técnico da Inglaterra, o Thomas Tuchel, ele se pronunciou a respeito disso. Ambos afirmaram que a FIFA cruzou uma linha vermelha ao permitir essa interferência. E também, se a gente olhar para o histórico, até para o histórico recente dessa Copa mesmo, a FIFA ela costuma suspender países por alguma interferência governamental. A gente teve casos como o do Paquistão, por exemplo, né? Então, o que nos faz pensar, e todo mundo que está acompanhando todas essas decisões, por que com os Estados Unidos, por que com Donald Trump as regras são tão diferentes, né? Porque parece que até a FIFA se colocou nessa situação de submissão que a gente vê na nossa geopolítica e em casos que a gente tem acompanhado principalmente em relação à América Latina, né, e de questões ligadas às relações internacionais no campo da política. E é lógico, futebol e política se misturam sim e muito. Gabi, e na verdade, só para a gente entender a estrutura da FIFA, ela não é uma instituição democrática. Isso. Não existem órgãos de controle. Para você ter uma ideia, logo que Infantino entrou no cargo na FIFA em 2016, puxa, faz 10 anos, enfim, logo que ele entrou, ele prometeu uma reforma ampla e ele chamou para ser o presidente de um comitê de governança que seria uma espécie
talvez de uma AGU misturada com o Ministério Público Federal, justamente para olhar se o que estava acontecendo, basicamente, no futebol. E a pessoa que ele contratou, basicamente, que chamou para isso, era um português, Miguel Maduro, uma pessoa que eu conheço muito bem, um professor de direito, não tinha nenhuma relação, além de gostar muito de futebol, mas não tinha nenhuma relação com o mundo do futebol. Então ele foi contratado justamente por ser uma pessoa completamente independente em relação aos cartolas, para exercer essa função, para dizer, gente, isso não pode, isso é ilegal, isso que vocês estão fazendo é uma violação dos próprios regulamentos da própria FIFA, etc, etc. Ele durou 9 meses no cargo, Gabi, porque depois de 9 meses que ele começou a dizer, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo, o que aconteceu? Os cartolas iam para o Infantino e diziam, olha, essa história não está funcionando não, porque como assim alguém vai dizer para a gente o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer? Então, o Miguel Maduro foi levado a, basicamente, pedir demissão, porque nenhuma das orientações que ele dava, nenhuma das ordens que ele dava eram cumpridas. Então, a FIFA não é um órgão democrático. Gianni Infantino raramente precisa fazer consultas com alguém. E quando precisa fazer consultas com alguém, é normalmente uma pessoa que ele mesmo indicou para o cargo. Não é ele, que o presidente indicou para o cargo. Então, o Comitê de Ética, por exemplo, não é esse caso, mas o Comitê de Ética era nomeado pelo próprio presidente. Você acha que esse Comitê de Ética tem alguma independência em relação à FIFA? Te dar outro exemplo. Os membros do Comitê de Ética, durante as Copas do Mundo, eles adoravam, porque eles vestiam o terno da FIFA, aquele bordado com o nome FIFA, ganhavam ingressos para os jogos, para os principais jogos da FIFA, da Copa do Mundo, ficavam na ala VIP com os dirigentes da FIFA e ficavam no mesmo hotel, sempre de muito luxo, da própria FIFA. Então, calma aí. Que comitê de ética é esse que vai julgar os outros membros da FIFA se ele mesmo faz parte dessa estrutura de poder? Ou seja, não há independência alguma. Quando chega uma situação como essa, é muito fácil, no fundo, implementar essa arbitrariedade, porque todas as leis na FIFA são inventadas. Eu não estou exagerando aqui, não. Eles inventam a lei para permitir que ela seja justamente utilizada. Por exemplo, nessa lei, no artigo 27, tem um disclaimer, tem uma frase muito fundamental ali. Ela diz o seguinte, que o presidente do comitê de disciplina tem como, basicamente, direito discricionário de tomar a decisão que ele achar necessária para uma eventual punição de um cartão vermelho ou não. Ou seja, faz o que ele quiser. Tudo, absolutamente o que ele quiser. Né? E assim é a FIFA em tantos outros departamentos, Gabi. Isso não é exclusivo desse cartão vermelho. Essa é talvez uma coisa muito explícita que explodiu na cara de todo mundo, mas para quem passou alguns anos visitando a FIFA quase semanalmente, eu posso te garantir, isso é a regra. A arbitrariedade da FIFA é regra, não é exceção. Ela faz o que ela quiser, sempre que os seus interesses, ou de alguém, ou de algum aliado, for colocado em questão. É isso, Jamil. Você já tem experiência há muito tempo nesse assunto, até por isso a gente pode trazer aspectos históricos aqui. Eu, aliás, trabalhei com você, Jamil, no Sequestro da Amarelinha, né? Que é o podcast da Piauí com a Rádio Novelo, e você já traz muitos bastidores relacionados a esses aspectos da FIFA, né? Mas tem uma relação que talvez seja mais notória, talvez, ou mais didática dessa proximidade do Infantino com o Trump. Teve até aquela concessão do Prêmio da Paz da FIFA, porque fiquei muito escancarado você dar um Prêmio da Paz para o Donald Trump depois de tudo. Então, parece que fica muito evidente que é mais uma ferramenta de soft power de um líder, enfim, autoritário como Donald Trump. Mas se a gente olhar para o passado, e aí que eu acho que você poderia trazer, né, o histórico dessa entidade com ditaduras. Você falou sobre isso no ICL Notícias segunda edição, por exemplo, a Itália em 34, né, em 1934, também a Argentina em 78, enfim. A FIFA está repetindo um padrão
que já se revelou no passado, mas talvez se elevando a um absurdo um pouco maior, um novo nível, porque o Trump, ele é um agente do caos muito notório, né? Olha, Gabi, são várias etapas diferentes da história do futebol, da FIFA, do mundo, mas, por exemplo, em 34, você tem toda a razão, o que acontece é que o Mussolini nota que, sim, aquele esporte pode dar uma espécie de sentido, inclusive para a sua ideologia, e aí o que ele faz é justamente recebe a segunda Copa do Mundo, a primeira foi no Uruguai em 30, depois em 34, na Itália. E essa Copa do Mundo ele transforma na sua Copa do Mundo. Então, ele influencia na decisão da FIFA de escolher os árbitros das partidas, a agenda, o calendário dos jogos da Itália, onde ela jogaria, e, claro, deu o seu próprio troféu. A FIFA deu a Jules Rimet, que é o troféu que todos nós conhecemos, aquele que nós ganhamos 3 vezes depois foi roubado, mas o Mussolini decidiu que, além do troféu da FIFA, ele iria dar um troféu 3 vezes maior. A Jules Rimet, de fato, é pequena. Ele ia dar um troféu muito maior, muito mais brilhante, que seria o seu próprio troféu. E isso aconteceu na Copa de 34, ou seja, não era uma Copa do Mundo da FIFA, inclusive naquele momento existem cartolas da FIFA que dizem, opa, tem alguma coisa estranha acontecendo aqui, não é mais o nosso torneio, né? Então tem de fato uma história ali muito clara, e ao longo da história o que nós vimos foi diferentes episódios de como a FIFA fechou alianças, e aí principalmente João Avelange fechou alianças com ditadores para realizar torneios. 78 na Argentina é absolutamente claro essa relação, mas não é o único. Nos anos 80, o Mundial de Júniores, né, que era como chamava naquele momento, foi realizado na Nigéria do Sani Abacha, um ditador, que obviamente o Avelange também prestou todas as suas homenagens. Mais recentemente, nós tivemos no Catar, o Catar que comprou a Copa do Mundo. Isso não sou eu que estou falando, são as investigações que mostraram isso. E a FIFA jamais retirou a Copa do Mundo do Catar, apesar de todas as evidências apontando nesse sentido. Então, é uma história, insisto, de uma relação do poder do futebol com o poder político permanente. Isso permeia toda a história da FIFA. A própria eleição de João Avelange, por mais brilhante em termos estratégicos que ela foi, na verdade, uma percepção por parte de um brasileiro, ou seja, de alguém do mundo em desenvolvimento, de que os países em desenvolvimento estavam se tornando também independentes, nos anos 70, a descolonização estava acontecendo, e ele vai buscar votos justamente nesse mundo que está sendo criado. E ele faz um acordo brilhante, insisto, em termos estratégicos. Ele faz um acordo que é o seguinte: você, presidente da Federação de Angola, ou você, presidente da Federação de algum país que está ganhando sua independência em relação à França, por exemplo, você vota por mim, eu entro na FIFA. No momento que você for um país independente, está aqui a sua seleção, a sua adesão à FIFA, e o seu uniforme que eu vou arrumar com a Adidas. Tudo isso fazia parte de um pacote. Aquele país que ele nascia já com uma seleção e com um lugar na FIFA. Então, era absolutamente, eu diria, ousado, mas muito realista, um estrategista brilhante de colocar justamente política com o futebol. Aí vem a regra que todos nós ouvimos de todos os nossos companheiros jornalistas: futebol e política não se misturam. Então, gente, não se misturam. Essa é uma regra estabelecida por aqueles que querem ter um monopólio para só eles fazerem política a partir do futebol. Todas as vezes que a gente diz a gente não faz política no futebol, a gente abre o caminho para que eles sejam os únicos que podem fazer isso. Eu acho que realmente toda a torcida é um grupo político. Eu acho que toda arquibancada é um ato político. E aí, quando a gente ouve, não pode levar a bandeira da Palestina, não pode levar... Tá, e eles podem, é isso? Então, quem é que está fazendo política aqui? Né? Então, vamos deixar sempre muito claro
que a politização ela existe sempre, inclusive daqueles que dizem que não se pode fazer política. Jamil, e aqui para fechar, eu queria te perguntar sobre as próximas Copas, né? A gente tem a Copa de 2030 na Espanha, Marrocos e Portugal, mas também em 2034 já tem uma definição praticamente garantida, a Copa na Arábia Saudita, uma sede num processo sem uma concorrência real, então levando em conta todos esses desmandos, todos esses absurdos, né? Essa Copa até ficou muito conhecida por ser a Copa dos Absurdos por conta do Trump. Eu queria entender como é que você está visualizando, né, um indicativo de como as próximas Copas vão ser a partir desse modelo de gestão, que é um modelo de gestão histórico, como você explicou, dinheiro, conveniência política, enfim, tudo isso vale muito mais, parece, para essas pessoas, né? Para esse grupo seleto de pessoas, do que regras e também do que os direitos humanos. Então, eu queria ouvir de você nesse sentido. É uma Copa do Mundo, só para colocar aqui no calendário, a próxima Copa do Mundo em 2030 será na Espanha, Portugal, Marrocos e Uruguai, impressionante. A Arábia Saudita em 34, né? E a Arábia Saudita em 34, mas mesmo essa, eu estou puxando essa de 2030, porque ela por si só já é um arranjo político, né? O que fez Infantino? Deu o jogo de abertura para o Uruguai, para a Conmebol ficar feliz, está ali dado presente para eles, depois está dado um presente para o Marrocos, que tradicionalmente compete para tentar ser sede de uma Copa do Mundo e nunca consegue. Então, alguns jogos no Marrocos e, claro, a Península Ibérica, ali com Portugal e Espanha sendo o epicentro da Copa do Mundo. Então, é também um arranjo político, Gabi, a próxima Copa do Mundo de 2030. E aí, a de 2034, como você citou, sem concorrência, sem qualquer tipo de transparência. Lembrando que a Arábia Saudita, lá atrás, em 2018, já organizou basicamente uma tentativa de golpe financeiro na FIFA, no caso, criar um fundo de investimentos, e esse fundo de investimentos iria comprar parte da FIFA. Isso foi feito. Jamil, sempre excelente a sua participação aqui. Obrigada, sempre um prazer contar contigo no Em Detalhes, no ICL, e sei que você vai trazer para a gente sempre em primeira mão essas apurações também para a gente continuar acompanhando essa Copa. E acho que a gente tem que se apegar no futebol, né? Claro que tem todas essas questões que temos colocado, mas também o futebol, a Mili Lacombe falou, conversando isso com a gente no N2, né? O futebol, ele se sobrepõe, então nos dá esperança também para continuar acompanhando esse grande movimento cultural e político que se sobrepõe a todas essas questões também. E fica o convite para você nos acompanhar aqui em mais um documentário original do ICL. O Flávio Bolsonaro, ele tem se apresentado como a face moderada do bolsonarismo, mas temos uma investigação do time do ICL encontrando e contando uma outra história. O que tem circulado nos bastidores e que ainda não veio à tona? O ICL investiga essa trajetória política do Flávio no novo documentário Flávio Bolsonaro, a verdadeira história do filho 01. Tem apuração da nossa repórter Juliana Dalpiva, do nosso repórter Igor Melo, Bruno Paes Manso, outros jornalistas também. E nós vamos ouvir de fontes que viviam intimamente nesse círculo com Flávio e que romperam com o bolsonarismo também. Então anota na sua agenda, 23 de julho, 8 horas da noite, uma quinta-feira, a gente tem a estreia ao vivo gratuita com mediação do Eduardo Moreira. Então você garante seu ingresso na nossa sessão de documentário em detalhesicl.com.br. Não deixa de acompanhar porque vai valer a pena. Seguimos agora na nossa programação, agora tem Mercado Investimentos, depois Rolê ICL, e você pode ouvir o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. Tem conteúdo novo de segunda a sexta. Até amanhã. As pessoas que estiveram no centro do poder bolsonarista resolveram falar. E o que eles falaram para o ICL numa investigação exclusiva, na voz de quem esteve dentro de todo o surgimento e crescimento desse movimento, a verdade vai ser revelada. Se você
não quiser perder o documentário mais revelador do ICL, talvez o com maior implicâncias políticas até hoje, clique no link aqui embaixo e se inscreva gratuitamente. No dia 23 de julho, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, o país inteiro vai saber não só a verdade sobre Flávio Bolsonaro, mas a verdade sobre todo o movimento bolsonarista. A gente se vê dia 23. Fala pessoal, tudo bem? Leandro Demore aqui para dar uma notícia incrível. O ICL tem sua própria revista digital, a revista Liberta, um novo espaço de jornalismo profundo, crítico, com a nossa cara, feito para quem quer entender o Brasil e o mundo além da superfície. Na revista Liberta, você vai encontrar os maiores articulistas e colunistas com análise sobre política, cultura, atualidades e, claro, muito pensamento crítico. Esse vai ser o nosso espaço semanal de reflexão em profundidade. Faça agora mesmo a sua assinatura. Acesse icl.com.br/revista. E se você já é aluno ou aluna de algum curso do ICL, tem um benefício especial para fazer parte disso com a gente. Um desconto exclusivo para garantir a sua assinatura. Revista Liberta é o ICL em profundidade.